Vasco comemora 25 anos da conquista da Libertadores. Jogo adiado com América já tem data marcada. Capasso e Maicon disputa vaga na zaga. Essas e outras notícias agora no BFC Bolorento Futebol Clube. Olá Vascaíno, olá Vascaína, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Adelson Senna, mais conhecido como Dadá, e você está no BFC, Bolorento Futebol Clube, um canal de notícias do Vasco. Vamos começar dando parabéns a toda a torcida vascaína, aos jogadores que brilharam na conquista da Taça Libertadores há 25 anos atrás. Hoje comemoramos um feito no nosso aniversário de 100 anos, portanto hoje faz 25 anos daquela campanha em que o Vasco teve 7 vitórias, 5 empates, 2 derrotas, 17 gols marcados e 8 gols sofridos, que culminou na final com o Barcelona de Guayaquil, em que nós vencemos 2 vezes, 2-1 e 2-0, tendo assim uma grande festa no Rio de Janeiro, sendo recebida aqui os jogadores com muita alegria, com muita festa. Então completa 25 anos dessa conquista monumental, aquele gol maravilhoso do Juninho lá no contra o River Plate, que Ramon Dias assistiu de camarote, estava no campo assistindo aquela belíssima cobrança de falta do nosso reizinho. Então são 25 anos em que nós conquistamos a Taça Libertadores. Então hoje sim precisamos parabenizar esses jogadores que foram verdadeiros guerreiros, trazendo para nós esse título. Eu queria mostrar para vocês, o Vasco está fazendo uma série de entrevistas, está tendo agora uma série de especiais pelas TVs em relação a essa data comemorativa. Eu separei 2 trechos curtos de 2 entrevistas de 2 pessoas que foram fundamentais nessa conquista, Pedrinho e Felipe. Então, o primeiro aconteceu no Tá Na Área, que reuniu Felipe, Pedrinho, mais o Carlos Germano e o Luizinho. Então eu vou colocar um trecho em que o Felipe faz aí, dá uma alfinetada na diretoria do Vasco, e depois eu vou colocar um trecho muito emocionante do Pedrinho. Então vamos assistir primeiro o trecho do Felipe. Sim, particularmente assim, a vida, como o Luiz falou, muito de fora, assim, então cada um tem as suas coisas para se fazer, a gente se fala no grupo, se fala pouco, assim, mas se fala de vez em quando, perguntar como é que está o outro, saber notícias das pessoas, né? Mas eu acho que teria que partir do clube um reconhecimento maior. Eu, particularmente, assim, fico chateado em relação. As pessoas só querem fazer homenagem depois que a pessoa falece. Reconheceu a importância da. Eu acho que aqui a gente está gravando uma situação de 25 anos da conquista, não é isso? Sim. Então, quantas vezes o Vasco reconheceu a gente foi lá e recebeu algum tipo nesses 25 anos. Então, particularmente, eu que ainda joguei mais tempo do que eles, né? Por causa de algumas lesões, eu voltei para o Vasco em 2010, conquistei a Copa do Brasil. Assim, eu acho muito ruim se um dia eu não tenho essa pretensão, né? Mas se um dia eu fosse presidente do Vasco, eu acho que eu ia respeitar e ia querer que os ídolos comparecessem. Ter um lugar especial para os ídolos receberem, e infelizmente isso não acontece. Principalmente esses caras aqui, que foram importantes já antes da gente, acho que não tem um devido reconhecimento. Então, particularmente, eu acho que por essas conquistas, as pessoas esperam, de repente, a pessoa falecer para vir homenagear. Não, acho que tem que homenagear em vida. Tá errado? Não tá. Realmente, uma conquista desse tamanho, uma data comemorativa como essa, são 25 anos, gente. Não são 25 dias, não são 25 meses. São 25 anos de uma conquista muito importante para o clube. E eu acho que merecia, sim, um pouquinho mais de carinho por parte da diretoria com esses jogadores. Então, mesmo que não fizesse uma coisa grandiosa, que envolvesse torcida, mas que fizesse alguma coisa que envolvesse os jogadores que estão aí, que participaram dessa campanha. Então, podia fazer um grande jantar de gala, chamar a família, alguns convidados, dar lá uma medalha comemorativa, fazer um reconhecimento a esses atletas. Então, acho que
Felipe foi muito feliz quando ele diz com relação a se comemorar ou a só fazer homenagem àqueles que morrem. Pô, tem todo mundo aí que poderia estar recebendo, sendo reencontrar essas pessoas, trocar ideia. Imagina a resenha maravilhosa num jantar, alguma coisa que não pudesse ser uma coisa grandiosa, uma coisa que envolvesse torcida, mas de repente que envolvesse apenas os jogadores, os seus familiares, um grande jantar de gala, com participação de vascaínos ilustres, num local de repente glamuroso, que realmente as pessoas se sentissem acolhidas, recebidas e importantes, porque na verdade eles foram muito importantes sim para essa conquista. Então acho que falta às vezes um pouquinho de criatividade no nosso marketing, um pouquinho de percepção da nossa diretoria, do quanto é importante valorizar essas pessoas. Então poderia ser uma coisa interna, poderia ser uma coisa que de repente não precisava nem tanta mídia, mas que os jogadores se sentissem valorizados, né? Porque às vezes eles podem pensar, não, mas se a gente fizer alguma coisa de festa, na situação que o Vasco está atravessando agora, na zona de rebaixamento, cara, mas são 25 anos de uma conquista muito, mas muito importante. Então merecia sim algum destaque, alguma coisa que pudesse valorizar essas pessoas, esses jogadores que fizeram o que fizeram, que estão na história, estão marcados na história do Vasco. Então eu acho que mereciam sim ter um reconhecimento. Mas enfim, fica a dica, valeu a afinetada que o Felipe deu, muito importante. E aí, infelizmente, os caras não pensam grande, né? Pensa todo mundo pequeno. Mas vamos torcer para que eles comecem a mudar, ter uma mudança de mentalidade em relação a isso. Outro vídeo que eu queria mostrar para vocês agora é uma série de entrevistas que a Vasco TV está fazendo, e acho que essa foi numa gravação com o Pedrinho, e aí eu vou mostrar para vocês um trecho e a gente volta para falar. O pior momento da vida do meu família foi que a pessoa me ajudou assim. E eu vejo, assim, aqui, né? Eu jogava futebol de salão aqui, jogava botão aqui. Uma foto, se eu não tivesse aqui, eu estaria fazendo o quê? Se eu não jogasse, qual oportunidade de vida eu teria? Eu teria estudado no colégio público a vida inteira. Não sei se seria isso, entendeu? A possibilidade que eu tenho de dar uma vida boa para os meus filhos de hoje, de dar para o meu pai, de dar uma vida digna para o meu pai, para a minha mãe. Tá acredito. Pedrinho, gente, É de emocionar, né? Pois é. Pô, só quem viveu, só quem conheceu, só quem esteve presente no Vasco nessa época vê o quanto o Pedrinho foi importante e o quanto esse rapaz sofreu na sua carreira. Não só no Vasco, mas depois da sua passagem pelo Palmeiras. Ele o tempo todo era chamado de bichado, era chamado de canela de vidro. Então, muitos adjetivos eram dados de forma pejorativa ao Pedrinho, mas o cara aguentou firme, aguentou. Só ele sabe o que ele passou, né? Por diversas vezes já comentou que ele esteve depressivo, ele passou muita dificuldade, ele teve momentos assim que ele se questionava se valeria a pena ainda continuar a carreira de jogador de futebol, mas aí você vê a importância do Clube de Regatas Vasco da Gama na vida desse ser humano, na vida desse homem, né? Que ele reconhece que ele não sabe o que seria dele se não fosse o Vasco. Né, que ele começou muito jovem, muito pequeno, jogava botão no Vasco, depois foi para o salão e depois chegou ao profissional, então que mudou, que o Vasco proporcionou a ele poder dar uma vida digna para os seus pais, poder dar uma vida digna para os seus filhos, para a sua esposa. Então, assim, é tocante, é emocionante, a gente precisa valorizar muito a vida e a carreira desses caras, esses caras que lutaram por nós. É óbvio, cara, que também lutaram por eles, né? Conquistaram muita coisa, conseguiram ganhar seu dinheiro, mas para nós torcedores, ídolos como o Pedrinho, como o Felipe, como o Roberto, como o Juninho, como tantos outros, precisam ser valorizados sim. A grandiosidade do Vasco se deve a pessoas como esse cara, que tu vê que a lágrima é sincera, que a emoção é sincera. Então é um cara que realmente vai poder fazer
tudo que tiver ao seu alcance para ver o Vasco bem, para ver os torcedores felizes. Claro que ele se beneficiou de tudo isso, é natural, como você se beneficia do seu trabalho, como eu me beneficio do meu trabalho, isso é natural. Mas quando o cara faz com amor, com dedicação, quando tem um reconhecimento, como ele teve em suas palavras, de que se não fosse o Vasco ele não sabe o que seria da vida dele, então é louvável, é de bater palmas de pé, como a galera fez ao final da entrevista. Então, todo o nosso carinho e respeito ao Pedrinho, e realmente foi emocionante esse trecho aí da entrevista do Pedrinho. Bom, voltando a falar de campo e bola, de futebol, ontem eu acabei deixando de dar uma notícia muito importante, que a torcida do Vasco esgotou os ingressos do Allianz Parque. Como sempre, a torcida do Vasco sempre muito presente, o que nos faz questionar essas pesquisas que aparecem aí, dizendo que o Vasco é a quinta maior torcida do Brasil. Cara, eu tenho minhas dúvidas, porque você pode pegar em qualquer parte do país, se você vai no Nordeste, se você vai no Sul, se você vai no Centro-Oeste, a torcida do Vasco sempre se faz presente. Então é difícil de você fazer uma pesquisa fidedigna, e olha que a gente está falando de um clube que está atravessando uma fase difícil já há muito tempo, mas mesmo assim o Vasco, por onde passa, ele lota estádio. Então eu gostaria realmente de rever esses números, porque realmente é difícil de acreditar que o Vasco tem a quinta maior torcida, e os números provam isso. Isso esgota muito rapidamente. Os ingressos ontem só não esgotaram mais rápido porque deu problema no site do Palmeiras, porque senão teria esgotado muito mais rápido. Então o Vasco sim tem torcedores em São Paulo, tem torcedores nas cidades próximas, tem torcedores daqui que queriam assistir o jogo lá no Allianz. Então assim, por onde o Vasco vai, o Vasco arrasta multidões. Então não dá para engolir essa de que a gente é maior, que a gente é a quinta maior torcida. Com certeza a gente está muito mais próximo do topo. Jogo adiado do primeiro turno contra o América foi remarcado para o dia 23 agora de setembro. E aí, galera, o Vasco vai ter uma sequência de confrontos diretos interessante, porque ele vai pegar o Coritiba, ele vai pegar o Bahia, ele vai pegar o próprio América. Então o Vasco tem aí a chance de chegar no final do mês de setembro já fora dessa zona de rebaixamento. Nossa luta começa amanhã contra o Palmeiras, vai ser um jogo duríssimo, todos nós aqui temos consciência disso. Em seguida, o Vasco vai pegar o Coritiba, o Bahia, fora também. Temos o jogo contra o Bahia, um jogo de 6 pontos, então um jogo extremamente importante. Volta para jogar com o Fluminense logo depois da parada da data FIFA, depois pega o Coritiba e pega o América. Então são aí pelo menos 3 confrontos diretos com os times que estão ali no parte de baixo da tabela. Esses jogos o Vasco não pode negociar, o Vasco precisa ganhar esses 3 pontos, esses 9 pontos na verdade, 3 em cada partida, porque com esse resultado e mais o que a gente consegue arrancar de Fluminense e Palmeiras, eu posso afirmar para vocês que esses 5 jogos são fundamentais para o Vasco sair fora. Porque aí o Vasco já vai ter um número de jogos igual ao de todo mundo, então vai estar com chances reais de estar fora da zona de rebaixamento. Então vamos torcer para que realmente isso aconteça, e eu estou muito, mas muito confiante. Bom, saiu também aí os jogadores relacionados. Vamos repassar agora para vocês a lista desses jogadores aqui que saiu ainda há pouco. Vamos passar para vocês agora. Tá aí a lista de relacionados: Alex Teixeira, Barros, Capasso, Gabriel Peck, Galarza, Ivan, Jair, Léo Jardim, Luca Orediano, Lucas Piton, Maicon, Marlon Gomes, Medel, Paulinho, Praxedes, Puma Rodrigues, Robson, Rossi, Sebastian, Serginho, Verrete, Zé Gabriel e Zé Vitor. Bom, de cara já chama atenção a ausência de Figueiredo e de Jefferson. Aí eu me pergunto, o Jefferson já é a segunda ou terceira que ele está fora da lista dos relacionados. Aliás, ele nunca esteve numa lista de relacionados. Isso preocupa em saber que o Vasco fez uma contratação de um lateral esquerdo para sequer relacionar o jogador. E aí me chama muita atenção isso, porque eu fico me questionando, cara, aonde que isso, de alguma forma, vai valer essa contratação? Será que tem algum apelo de empresário? O que tem por trás disso? Porque é de se estranhar, né? Você contratar um lateral esquerdo que todos nós sabíamos que não tinha potencial para jogar no Vasco, e aí você fica claro que o cara sequer é relacionado. E o Figueiredo ficou fora também. O Figueiredo está fora dessa relação, não deve jogar. Não deve estar bem tecnicamente, obviamente, para não ter sido relacionado. Então a opção, de repente, aí
do Ramon Dias. Então é a gente aguardar para ver os próximos passos, o que vai acontecer daqui para frente. Bom, Capasso e Maicon são os dois que vão estar disputando essa vaga deixada pelo Léo. O Léo levou o terceiro cartão amarelo, está suspenso da partida de amanhã, e aí a gente tem o Capasso e o Maicon brigando por essa vaga. Vamos ver, eu acho que entra o Capasso, é provável que entre o Capasso, vamos esperar que de fato ele seja o nosso zagueiro pelo lado direito. Vamos agora passar aqui provável escalação do Vasco para esse confronto. Bom, o Vasco deve vir para o jogo contra o Palmeiras com o seguinte time: Léo Jardim, Robson, Medel, Capasso ou Maicon, Piton pela esquerda, o meio de campo com Zé Gabriel, Paulinho, Praxedes e o ataque com Serginho, Peck e Verrete. Esse é o provável Vasco. Vamos emendar logo na escalação provável do Palmeiras. Palmeiras deve vir com Everton, Mike, Gustavo Gomes, Murilo ou Luan, Piquerez ou Vanderlan, Gabriel Menino, Richard Rios, Rafael Veiga, Arthur, Dudu ou Breno Lopes e no ataque Rony ou Fraco Lopes. Então também algumas dúvidas e muito mais dúvidas do que o Vasco tem o time do Palmeiras, principalmente porque o Palmeiras ficou aí com esse problema de não ter conseguido voar com a aeroleira, ficou mais tempo do que o normal lá na Colômbia, só voltou ontem à tarde, fez só um treino nessa manhã de sábado, os caras se dividiram entre academia e um treino recreativo. Então, assim, não sabemos ainda qual vai ser a posição do treinador do Palmeiras, se o Abel vai escalar força máxima ou se vai mesclar. Independente de força máxima ou time mesclado, o time do Palmeiras é forte em qualquer circunstância. Então, é esperar, é torcer. Agora, uma coisa que é muito interessante, que me deixa muito tranquilo, é de que não me mete medo. Quando eu vejo essa escalação do Palmeiras, se eu visse essa escalação há 2, 3 meses atrás, eu cravaria claramente de que o Vasco ia perder o jogo. Agora, sinceramente, eu não tenho preocupação. Eu acho que o Vasco vai competir. Pode até acontecer de perder o jogo, mas também pode acontecer de Vasco vencer. Lembra-se que no primeiro turno a gente tinha um time muito menos entrosado, muito mais fraco do que esse. Conseguimos fazer 2-0 e depois tomamos o empate. Então tudo pode acontecer. E o mais interessante, vamos competir. Não tenho a menor dúvida. Para encerrar o nosso papo de hoje, eu quero destacar uma entrevista que foi feita pela Emanuele lá do GE, que faz a cobertura do Vasco. Ela fez uma entrevista com o Caetano Marcelino, lembra dele? Aquele diretor comercial que tinha dado uma declaração dizendo que craque não vende camisa. Pois é, esse mesmo. Ele esteve fazendo essa entrevista lá, tem uma entrevista muito extensa no GE. Nessa entrevista ele fala com relação a queda de rendimento do time, a contratação do Payet, o impacto no programa de sócio-torcedor, fala também das questões de Maracanã em São Januário, fala de barreira do Vasco, fala de jogos fora do Rio, fala de campanhas de marketing para depois da chegada do Payet. Então ele está meio que surfando nessa questão do Payet ter chegado, está aproveitando esse glamour, essa coisa, esse boom que aconteceu em venda de camisa, em associação de torcedores ao programa de sócio-torcedor. Então ele meio que está surfando nessa vibe. E aí tem um trecho da entrevista que ele fala sobre internacionalização da marca. E aí eu queria destacar com vocês esse trecho, porque realmente me chamou a atenção e me deixou muito chocado de ouvir as palavras deles, que são as seguintes. Olha só o que ele falou nesse trecho da entrevista. O meu mundo ideal é a gente poder jogar contra o Red Star, que é também um clube da 777, lá na França ou aqui no Brasil em algum momento. Tem muita coisa que vamos fazer daqui para frente. Gente, sinceramente, um cara vai para uma entrevista importante, num jornal importante, num portal importante. O cara me fala que o mundo ideal dele é jogar contra o Red Star, que é um time da terceira divisão, só porque esse time pertence a 777. O cara tá querendo puxar saco de quem? Pelo amor de Deus, gente. A gente tá falando do Vasco da Gama. Se o cara fala que o sonho dele é jogar fazer um amistoso contra o Real Madrid, contra o PSG, contra o Olympique de Marseille, que é o ex-clube do Payet, porra, ia ser um jogo e tanto, o Payet jogando
contra o ex-clube. Agora, Red Star, pelo amor de Deus, onde nós estamos, cara? Então, o seu Marcelino, que já andou falando besteira lá atrás, que jogador grande não vende camisa, pô, tem a oportunidade de falar coisas realmente que fossem importantes, que remeta à grandiosidade do Vasco. Ele abre a boca para falar uma asneira dessa, com a intenção, obviamente, aí de puxar saco de alguém da 777 para tentar manter o seu emprego. Faça-me o favor, né? Seu Caetano Marcelino, acorda para a vida. O Vasco não tem que jogar com Red Star em momento algum da história. O Vasco tem que jogar com um time que tenha pelo menos o mínimo da grandeza que representa o Vasco da Gama. Então, por favor, bem menos. Essa não deu para engolir. Agora, você sim precisa se inscrever no canal, dar moral, ir lá, marcar, compartilhar, marcar lá o sininho de notificação, passar para os seus companheiros, dar aquela moral. A gente já está chegando a quase 11 mil inscritos. Pode ser que quando esse vídeo suba, a gente já tenha batido a meta de 11 mil. Então, ajuda a gente a crescer cada vez mais. Eu te agradeço demais por essa força, por essa moral. Queria também convidar vocês a participar todo domingo às 8 da noite no canal Podcast Cruz Maltino. Tá lá a live domingueira, que eu participo com os meninos de lá. Na segunda, meio-dia e 6 horas da tarde também tem live lá no Podcast Cruz Maltino, e eles fazem live durante a semana toda, meio-dia e 6 horas da tarde. Se puder dar aquela moral, eu agradeço. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua paciência e fui! Rio de Janeiro, brasileiro, meu irmão. Sou Vasco da Gama, tantas vezes campeão.